Gente, hoje, sexta-feira 13, não deve estar sendo nada fácil, em nenhum sentido para o Bolsonaro e para os bolsonaristas. O que tem de pessoas revoltadas e revoltosas nas redes sociais, Deltan Dallagnol, Paulo Figueiredo, neto do ditador, Alan dos Santos não deu as caras, mas o Dudu Bananinha, furioso nos Estados Unidos, o Silas Malafaia, dizendo que o que está acontecendo contra o Bolsonaro é uma verdadeira perseguição, aqui aspas para o Mala, quando na verdade nós sabemos muito bem que não é. Eu falei num vídeo que gravei mais cedo que o Bolsonaro já está condenado. Aquela oitiva do Bolsonaro no STF para o Alexandre de Moraes, para o Paulo Gonet, para o Fux, que era convidado a fazer perguntas, e até mesmo para os advogados do Bolsonaro, aquilo ali foi só algo protocolar. Teve um momento que, quando o Bolsonaro falou que viu a minuta golpista, ou seja, a minuta de golpe, o Alexandre de Moraes meio que olhou assim para o doutor Paulo Gonet e falou assim: puta, o cara já está ferrado e agora ele trouxe tudo o que a gente queria para fechar o caixão, onde não deram espaço nenhum para o Bolsonaro lacrar. Teve um momento em que o Bolsonaro tentou dar aquela lacrada básica, que foi quando ele meio que, num tom sarcástico, mas como ele é um péssimo piadista, ele convidou o Alexandre de Moraes para ser o vice dele em 2026, dando a entender que ele vai poder disputar as eleições, e isso não vai acontecer. O Alexandre de Moraes cortou assim o mal pela raiz. Então, foi algo muito protocolar, não deu nem para fazer cortes. Claro que os bolsonaristas revoltados e revoltosos, achando que o Bozo deveria ter lacrado, deveria ter falado mais, deveria ter enfrentado Alexandre de Moraes, como o presidente Lula enfrentou os processos na República de Curitiba, da Operação Lava Jato, a perseguição do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol e dos procuradores de Curitiba. Estou fazendo aqui um paralelo, traçando um paralelo aqui bem a grosso modo, porque não dá para se comparar o presidente Lula ao ex-presidente agora inelegível Jair Messias Bolsonaro. Esse nome tão tosco, esse nome tão nojento, esse homem tão asqueroso que prestou um desserviço ao povo brasileiro. Então há uma revolta muito grande dentro do quadro bolsonarista. O próprio Bolsonaro sabe que está condenado e hoje ele reapareceu no tweet lá falando que a delação do Mauro Cid pode cair, pode ser cancelada, pode ser anulada, na verdade. O que nada irá mudar. A delação do Mauro Cid, mesmo que derrubem, consigam, estou falando hipoteticamente, consigam derrubar a delação do Mauro Cid, não irá acontecer nada. Por quê? Porque tem outras provas robustas. Existem robustez nos processos que envolvem o Bolsonaro, que envolve Augusto Heleno, que envolve General Braga Neto, que envolve tantos outros, o Ramagem e muitos outros que estão enrolados com a justiça, que mesmo que não venha mais nada, absolutamente nada, o Bolsonaro já irá pegar no mínimo 28 anos de prisão. Mesmo que caia a delação do Mauro Cid. Mesmo que o advogado do Bolsonaro faça milagres. E eu não sou do meio jurídico, eu sou da comunicação, o que me faz entender que tudo que os advogados dos réus, dos muitos réus, eles estão procurando afastar o Bolsonaro da tentativa de golpe de Estado. E é aí que não vão conseguir. Porque se o próprio Bolsonaro tinha conhecimento da minuta golpista, mesmo que ele não tenha redigido nada, o Bolsonaro é incapaz de redigir qualquer coisa que seja. Um texto, sabe, que a gente chama de teleprompter, o Bolsonaro é incapaz de ler
um texto escrito com letras garrafais assim, a não ser dando aqueles pulinhos que ele lê dando pulo. É uma higiene vernacular péssima, horrível praticamente. O Bolsonaro não sabe nem o que é vernáculo. O Bolsonaro nunca foi dono de um vernáculo escorreito, diferentemente do presidente Lula, que fala de improviso, tropeça em algumas palavras, como tudo que é de improviso, volta e meia, principalmente na nossa língua portuguesa, tem algumas pegadinhas e eu acabo cometendo vários deslizes aqui. A língua portuguesa é muito complexa. Mas, enfim, há pessoas que querem encontrar pelo em ovo, dizendo que a delação do Mauro Cid caindo, o Bolsonaro será inocentado. Não, isso não vai acontecer. O Bolsonaro, repito, o Bolsonaro já está condenado. Vocês lembram que lá atrás o presidente Lula perguntou para o Sérgio Moro e falou em várias entrevistas, falou assim, eles estão condenados a me condenar? Pois bem, agora o Bolsonaro já está condenado. Falta apenas sair a sentença. Não há mais nada que possa ser feito em relação aos processos que envolvem o Bolsonaro. Aqueles seus apoiadores mais ferrenhos que continuaram o apoiando estão sendo pegos com a boca na botija, como o Gilson Sanfoneiro, o José Fernandes colocou o pseudônimo, o nome do Gilson Sanfoneiro como Sanfoneiro Macabro, que na época da pandemia, enquanto o Bolsonaro fazia live, as pessoas morrendo, estava lá o Gilson Sanfoneiro Gilson Machado, o nome dele, com a sanfona lá, sabe, aquele é ridículo, é o cúmulo do ridículo. Então, para o Bolsonaro não existe outra saída a não ser Bangu 8 ou a Papuda. Há quem diga também que estão tentando colocar Bolsonaro em um presídio militar, onde eu acredito que isso não vai acontecer, porque Bolsonaro ele tumultua qualquer ambiente onde ele chega. Bolsonaro foi capaz de tumultuar uma baleia aqui no litoral sul de São Paulo, quer dizer, ele chega, ele deixa o ambiente tóxico. Bolsonaro é aquele defunto que já está fedendo na sala, que nem os próprios parentes suporta mais. Então, a prisão do Bolsonaro é questão de tempo, repito. Bolsonaro só não saiu a sentença, o veredito final, mas o Bolsonaro já está condenado. Deltan Dallagnol não se manifestou, está quietinho. Quem mais? Silas Malafaia berrou pra caramba com aquela voz fina, horrorosa que ele tem. Apareceu falando hoje que uma grande arbitrariedade que a justiça brasileira está cometendo contra o Bolsonaro. Enfim, as filas estão andando, as coisas estão acontecendo e o Bolsonaro cada vez mais se aproxima da prisão. Eu sou Heleno Coelho e você está no Brasil de Plantão. Se inscreve no canal, estamos chegando aos 35 mil inscritos. Grande abraço, ótima sexta-feira 13 para você e a gente volta.